Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E de uma maneira muito linda, trazendo a você, nesta série de programas, algo sobre a vida de Jesus. O apóstolo João disse que se tudo que Jesus fez nestes 33 anos e meio em que esteve aqui na Terra, se tudo que ele fez fosse escrito, ele diz, numa redundância, não caberia na Terra o tanto de livros. E se fosse escrito tudo o que ele já fez até hoje? Claro, não caberia na Terra. Mas estamos estudando a vida de Jesus de acordo com as Escrituras e como nos alegramos com a vida do Senhor. No programa de hoje, conversaremos sobre este tema, a infância de Jesus. O que a Bíblia nos fala sobre a sua infância? Vimos o seu nascimento, vimos Jesus recebendo adoração dos pastores, os anjos anunciando a sua vinda, vimos os magos vindo do Oriente para adorá-lo, vimos José tendo sonhos com anjos, dando-lhe orientação a respeito do menino. Vamos ver um pouquinho da infância de Jesus? Então, deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O Espírito Santo vai te falar, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a vida de Jesus é tão linda e o que está registrado é para o nosso ensino. Aquilo que não está aqui escrito não houve o propósito de Deus que se perpetuasse. Nós sabemos que lá no Islã, e mesmo existem muitas lendas a respeito de Jesus, da sua infância, mas são coisas que não estão registradas aqui. Então, não são dignas de credibilidade. Mas o que o Senhor registrou, isto foi para o nosso ensino, isto foi para que nós conhecêssemos Deus e a sua vontade. Vamos ver um pouquinho, então, como foi a circuncisão de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículo 21, nos diz o seguinte: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Bem, nós sabemos que o anjo Gabriel, ele foi a Maria, ele anunciou que ela seria mãe do Salvador de toda a humanidade. Ela iria conceber por obra do Espírito Santo e o menino deveria se chamar Yeshua ou Jesus. O nome de Josué, lá no Antigo Testamento, é o mesmo nome Jesus. O nome de Josué era Oséias, Oxéia, que significa salvação. E Deus mudou o nome dele, colocando o próprio nome de Deus junto com salvação. Deus é salvação. Yohoshea. Yahvé, Javé, Oxéia. Yohoshea. E que nós transliteramos para Josué. Yohoshea ou Yeshua é o mesmo nome. Deus é salvação. Foi isso que foi anunciado a Maria. O nome dele será Yeshua ou Jesus, que significa Deus é salvação. Deus é a nossa salvação. E o nome, ele era confirmado no ato da circuncisão. Trouxeram o menino com 8 dias, e é tão interessante que com 8 dias nós temos no sangue o mais alto nível, a mais alta taxa de vitamina K, que é preciosíssima para a cicatrização. E não é em vão que as crianças, os meninos, seriam circuncidados ao 8º dia. José e Maria trouxeram o menino ao templo. Ele foi circuncidado e recebeu o nome que o anjo havia dado, que Deus havia dado, Yeshua ou Jesus. Jesus também foi apresentado no templo, consagrado no templo.
Olha o que está escrito em Lucas 2, de 22 a 24. Lemos assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Bem, aqui nós vemos que lá no livro de Números nos fala sobre o parto e o pós-parto. É interessante que a mulher ficaria X dias, parece que 33 dias, reclusa em casa, enquanto se refaz, se restaura o seu corpo, cessa aquele sangramento pós-parto. Ela ficaria em casa, o puerpério, e então, por causa do menino, quando o menino nascesse. Se fosse uma menina, os dias da sua purificação seriam o dobro dos dias que ficaria por um menino. E aqui diz a palavra que cumpriram-se os dias da purificação de Maria, nasceu Jesus, o parto normal, e o que aconteceu? Ele foi apresentado no templo. Depois da purificação, deveria ser apresentado no templo, e lá no templo, ao ser consagrado, deveria haver um sacrifício, a oferta entregue a Deus como gratidão pelo nascimento do filho. Quem tinha mais posses levaria um cordeiro, levaria aquele cordeiro para ser sacrificado, mas se a família fosse pobre e não desse para comprar um cordeiro, poderia oferecer um par de rolinhas ou de pombinhos. Um par de rolinhas. E foi exatamente isso que foi levado por José e Maria ao templo, quando Jesus foi apresentado. Ou seja, Jesus estava nascendo em uma família pobre, que não tinha tantos recursos, que não tinha tanto dinheiro. A infância de Jesus foi com uma família pobre. Nós vamos ver Jesus falar de remendo de roupa. Quem vai remendar uma roupa? Ricos ou pobres? Sim, Jesus, ele experimentou toda a dor, todo o sofrimento, toda a dificuldade aqui na terra para nos dar exemplo, para nos mostrar que em tudo podemos dar graças e que podemos ser felizes apesar. Que nós podemos ver a bênção de Deus e ter alegria em toda e qualquer circunstância ou situação. Jesus, então, foi apresentado no templo. E quando ele foi apresentado, houve algo maravilhoso acontecendo ali no templo. 2 intercessores que intercediam diante de Deus pela vinda do Messias, ali estavam. No dia que o Senhor foi apresentado, um deles, Simeão. Vamos ver Simeão e Jesus no templo? Diz assim a palavra. Lucas 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Olha só que coisa linda. Quando Jesus é levado ao templo, o Espírito Santo conduz Simeão também ao templo, para que ele possa ver, para que ele possa atestar o cumprimento da palavra de Deus.
Simeão vai chegando ali nas escadarias do templo, quando Maria, José vem com o menino, já tinha passado os dias da purificação, um pouco mais de um mês, e ali estão subindo com o menino para consagrá-lo, com um par de rolinhas ou de pombinhos. E Simeão os encontra nas escadarias, toma nos braços o menino, Deus o guiou. E ele então vai agradecer ao Senhor. Podes despedir em paz agora o teu servo, meus olhos já contemplaram a tua salvação. Quem disse para Simeão que aquele menino era o Filho de Deus? Quem disse para Simeão que aquele bebezinho era o Messias prometido, que haveria de ser o rei de Israel, o rei de toda a terra? Foi o Espírito Santo. E Simeão abençoou Maria e José, porque Jesus veio ao mundo. E quem está com Jesus? Onde está Jesus? A bênção ali está. Olha o que ele diz em Lucas 2, 33 a 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão abençoou José, abençoou Maria. Ele disse: este menino está destinado para ser uma bênção para milhares e milhões e milhões, mas também ele há de ser alvo de contradição. Haverá muita luta contra o que ele vai trazer, contra o que ele vai falar. Simeão teve a revelação do que haveria de acontecer com o Messias. Ao contrário do que se espera que o Filho de Deus venha, que em Israel ele seja reconhecido como Messias prometido, e seja levantado, e seja aclamado, e seja adorado. Houve a contradição. Houve aqueles que conheciam as Escrituras, mas não queriam aceitar. Sabiam que Jesus era vindo da parte de Deus, mas o rejeitaram. Como diz o apóstolo João no seu livro, no Evangelho de João, ele era a luz. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas, diz João, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus veio e até hoje Jesus é contradição. Tem gente que ama Jesus. Nós amamos o Senhor, nós entronizamos o Senhor, nós adoramos o Senhor Jesus. Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é a nossa paz, é a nossa alegria. Mas há tantos que têm ódio de Jesus, odeiam o Senhor. Jesus disse: olha, se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Vão odiar. Eu não sou deste mundo, como vocês também, aqueles que seguem Jesus, discípulos de Jesus, somos odiados. Se eles odiaram a mim, vão odiar vocês também. Foi exatamente isto que Simeão disse quando tomou o menino nos braços. Ele sentiu a contradição que haveria. Ele sentiu a raiva, o ódio, a ponto de querer matá-lo, como aconteceu com o Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de João, você vai lendo o Evangelho desde o começo até o finalzinho, seus 21 capítulos, nós vamos vendo em todo o tempo tudo que Jesus faz. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele abençoa, Ele multiplica os pães, multiplica os peixes, Ele levanta o cativo, Ele levanta o paralítico do seu leito.
ele cura o coxo, ele abre os olhos aos cegos, mas ele é acusado. Ele é acusado e rejeitado. E os doutores da lei e os estudiosos do seu tempo estão prontos para matá-lo. E realmente o acusam. E de uma maneira tão cruel, tão irresponsável, eles o tomam naquela noite em que o Senhor foi traído. O levam de manhã cedo a Pilatos, dizendo: crucificam. Que mal fez ele? Eu não vejo nele crime algum. Esse homem fez tanta coisa boa. Este homem abençoou tantas pessoas. Por que vocês querem matá-lo? Porque Pilatos já tinha percebido que eles o estavam entregando por inveja. Por inveja. As pessoas não têm jeito. Aquilo que está no coração vai sendo revelado. Se você ama o Senhor, se você o obedece, se você o tem como Deus, Senhor e Salvador, ou se você o rejeita. Diante de Deus está tudo claro. E Simeão abençoou os pais do menino, abençoou José, abençoou Maria e disse que aquele menino seria salvação, alegria, mas também contradição em Israel. E nós vamos ver que, além de Simeão, havia uma intercessora, havia uma mulher. No ministério de Jesus há mulheres, na genealogia dele há mulheres, mulheres tão especiais, mulheres que o Senhor levantou os seus nomes aqui. E uma delas é Ana, que fala a respeito de Jesus. Ela era uma profetisa. Olha o que está escrito em Lucas 2, de 36 a 38. Ana falando a respeito de Jesus. Diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, ali estava. Ela era viúva, já idosa, 84 anos, vivera com seu marido apenas 7 anos. Ela era da tribo de Azer, mas era uma profetisa. E ela então chega na hora que Simeão está com o menino nos braços, e ela então começa a falar e anunciar a todo mundo sobre aquele menino, a esperança de Israel. Então, na infância de Jesus, no seu nascimento, os céus, a terra, as pessoas, profetas e homens de Deus, intercessores, estavam ali aguardando a vinda do Messias. Jesus vai para o Egito, depois volta com seus pais e vai morar não em Belém, mas em Nazaré. Em Nazaré. E aqui vemos Jesus aos 12 anos. Ele cresce em Nazaré, tem os seus amigos, brinca, cresce, torna-se jovem, mas aqui Jesus com 12 anos é o Bar Mitzvah, é aquela passagem da infância para a idade adulta. Para os judeus não existe adolescência, ou é criança ou é adulto, ou tem corpo de criança ou de adulto. Então, é o Bar Mitzvah, é quando a criança passava por um teste no templo. Ele teria de responder perguntas sobre a lei, se ele realmente estava pronto para estar no meio dos adultos, estar no meio do culto dos adultos. E Jesus, aos 12 anos, teve o seu Bar Mitzvah. Olha o que está escrito em Lucas 2, de 39 a 52. Diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré.
Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Bem, a Bíblia nos conta apenas estes 3 momentos, da vida de Jesus. O seu nascimento, Jesus sendo apresentado no templo, Jesus sendo visitado pelos magos, Jesus aos 12 anos. Ou seja, esta passagem da infância para a idade adulta. E Jesus está ali no templo e aqueles sacerdotes ficam maravilhados com o que aquele menino sabia, com as respostas dele, com a postura dele, com a inteligência dele. Imagina Jesus com 12 anos dando respostas sobre coisas profundas espirituais. Eles não queriam deixar o menino ir embora e estavam ali perguntando e conversando e aprendendo e maravilhados. Jesus aos 12 anos. Isto nos faz meditar em nossas crianças hoje. O que será que nossas crianças estão aprendendo? Que respostas elas têm para dar ao mundo com relação à sua fé, com relação a Deus e à vida eterna? Com 12 anos, o Senhor, como as outras crianças em Israel até hoje, já sabiam de cor o livro de Deuteronômio, sabiam toda a lei e sabiam a história do seu povo. Nós precisamos investir nas nossas crianças, investir nos pequeninos, ensinar-lhes a palavra de Deus, orar com eles, ensiná-los a adorar e a amar o Senhor. Amém? Vamos orar nesta hora. Vamos orar por nossas crianças. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Vamos orar por você e pelas nossas crianças. Diga assim comigo: Senhor, eis-nos aqui diante de Ti. Eis-me aqui diante de Ti, Senhor, e eu me arrependo dos meus pecados. Me arrependo do modo como eu tenho vivido, sem me importar contigo, mas a partir de agora eu me entrego a Ti. Me entrego a Ti para viver na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Toma minha vida e dirige os meus passos. Dá-me a alegria de ser Teu filho e cumprir o Teu propósito. Oramos, Senhor, pelas nossas crianças, do Brasil, das nações. Tem misericórdia. Abençoe nossas crianças. Guarda-as, blinda a vida delas. Seu corpinho, alma, espírito, protege para que o inimigo não toque em nossas crianças. Que o Senhor as abençoe
para que elas também possam aprender a Tua palavra e ter alegria na vida em servir ao Senhor de todo o coração. Entregamos a Ti nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, são Teus, nossos filhos, nossa descendência pertence ao Senhor. Colocamos em Tuas mãos, guardados e protegidos por Ti, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. É isso aí, que você tenha todo cuidado com suas crianças, amando, ensinando, lendo as histórias da Bíblia, orando com elas e vendo-as crescer como Jesus, em estatura, em inteligência, sabedoria na vida intelectual e em graça diante dos homens, no social, sendo uma criança amável e diante de Deus na vida espiritual. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!